glicose regredir. E antes de morrer, a frase que ela diz é essa: eu agora posso morrer em paz, porque pelo menos alguém me amou nesta vida. Essa mulher já se salvou. Porque a salvação não era ela voltar e estar forte e tudo mais, não. Era ela encontrar sentido para a vida dela. O gesto que ele fez nem é tão grande assim, mas para aquela mulher foi um gesto grandioso. Ela morreu com dignidade. Com dignidade. Que era um dos grandes problemas no início da pandemia, quando as pessoas morriam sem dignidade nenhuma. Ser colocados em sacos pretos e ser jogados em algum lugar, e não era jogado por descaso, é porque não tinha o que se fazer mesmo, é complicado demais. E aí Deus manda os seus milagres, e pessoas se recusam a receber os milagres de Deus, como por exemplo a vacina, como por exemplo a profilaxia, como qualquer outra dessas coisas. Isso é tentar o Senhor Deus. Jesus toca nele e diz: eu quero, fique purificado. Pronto. Imediatamente ele ficou purificado da lepra. Então Jesus disse: não conta para ninguém não, mas vai lá, se apresenta para o sacerdote, faz o sacrifício que ele te exigir, não por causa de você, mas por causa dele, porque ele não descobriu ainda o amor de Deus. Então veja, Jesus purifica aquele homem, mas naquela sociedade Jesus não tem o poder de recolocar a pessoa na comunidade. Quem tinha esse poder era o sacerdote. Só que esse sacerdote nunca dignificava ninguém, o que significa dizer, ele não purificava ninguém, ele não curava ninguém. A função dele era apenas dizer: você está purificado ou não está purificado. Tanto é que a pobre da pessoa que estivesse com a lepra, nem no templo podia ir. E se Deus agia no templo, significa dizer, essa pessoa nunca seria purificada. Então quando falamos desse tipo de milagre, o que nós estamos dizendo é algo que Jesus fez e que você pode fazer, eu posso fazer. É algo especial, mas ao mesmo tempo é algo possível para nós. Quando lá no 1200 São Francisco decide ajudar o leproso da sua época já não é o leproso da época de Jesus, porque as lepras vão modificando-se. Ou seja, aquilo que separa a pessoa da comunidade vai se modificando. E sempre podemos, na pessoa de Jesus, então em nome de Jesus, trazer a purificação. Segundo milagre, a cura do criado do centurião. Está no versículo 5 até o versículo 13. Essa é uma história um pouco diferente. Centurião significa dizer alguém do exército romano que já não é soldado, ele já é alguém com uma patente alta. Porque se ele é centurião, significa dizer que ele tem sob o seu comando 100 soldados. É isso que é ser um centurião. Roma não costumava colocar estrangeiros para ser centuriões. Então o centurião deve ser um romano. E se é um romano, é um pagão. E se é um pagão, nem acredita no Deus que nós acreditamos. Mas ele ouviu falar que Jesus era diferente, que Jesus agia de um jeito diferente. Então ele vem até um encontro de Jesus para pedir a Jesus pelo seu empregado que está acamado. Então aqui ele vem, Jesus diz: eu vou na tua casa. Ele diz: não precisa de jeito nenhum, basta dizer uma palavra, ele vai ficar curado de longe mesmo, porque afinal de contas, eu não sou digno de que entres na minha morada.
versículo 7, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu teto, basta, porém, que digas uma palavra e meu criado ficará curado. E Jesus percebe naquele homem o necessário para que o milagre aconteça. Para que um milagre aconteça na nossa vida, nós precisamos estar abertos ao milagre e precisamos deixar que ele entre na nossa vida. Por isso São Paulo vai dizer que quando você duvida de algo, você não está aberto àquilo. Se você ainda está duvidando, você está fechado para aquilo. Será que é? Será que não é? Talvez seja. Não. Ou você mergulha de cabeça, ou você não consegue. Então, aquele rapazinho que estava em casa, que nem veio falar com Jesus, recebe esta cura. E o texto diz que o rapaz ficou curado exatamente na hora em que Jesus disse: pode ir que ele já está curado. O terceiro que nós temos, a partir do versículo 14, é a sogra de Pedro. Então vamos pegar um outro tipo de problemas na vida da pessoa. A febre. O que é a febre de verdade? Pode ver que a febre nos dá uma certa leseira, nos dá uma certa... A gente não está muito bem. Então a febre é tudo aquilo que nos tira do normal. A sogra de Pedro não está bem, está sofrendo, está até de cama, porque não tem mais forças, não tem mais nada. Eles vêm, pedem a Jesus, então intercedem por ela. Jesus toca naquela mulher, diz para ela se levantar, e ela se levanta e começa a servir. Esta é a cura dela. Não é que ela agora vai dar testemunho, vai passar em todas as igrejas dando testemunho, não. Ela vai servir. É o serviço que mostra que você está mesmo curado ou não. Ela se levantou, começou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram muitos endemoniados. Relembrando que demônio no tempo de Jesus é tudo aquilo que nos tira do nosso normal. São aquelas forças que se tornam maiores do que nós. São Paulo vai exemplificar isso quando ele diz assim: eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. O que significa dizer, eu ainda não sou tão forte ao ponto de tomar uma decisão e viver aquela decisão. Eu ainda tenho isso a gente chama de demônio. Demônio é tudo aquilo que tira a nossa capacidade de tomar decisões. Vamos pensar nos demônios modernos. Quer dizer, modernos significa dizer que a gente chama de demônios nesse momento. A gula. E eu já disse diversas vezes aqui. O guloso, ele não se controla. Se ele não se controla, então a gula é um demônio na vida dele. O alcoólatra, ele não se controla. Então aquilo é um demônio na vida dele. Veja, é uma força que ele não tem poder para com ela. Por isso que a proposta dos AAs é sempre essa: não tome o primeiro gole. Porque se você tomar o primeiro gole, você já perdeu o poder. E tantas outras coisas mais. A luxúria, a inveja, a cobiça. A inveja é um demônio terrível. A inveja não é desejar ter algo que
como o outro. A inveja é não ficar feliz porque o outro tem. Então querer ter o que o outro tem. Isso é a inveja. E é do mal. Porque para que você tenha o que o outro tem, é necessário que ele perca. Porque o invejoso, se ele ganhar uma coisa igualzinha, ele não vai ficar feliz, porque o outro continua tendo. O problema não está nele, está em ele não ver que a beleza é exatamente a diferença e tudo mais. Então os endemoniados que vinham, os endemoniados da época, eram todas aquelas doenças que os médicos não conheciam. Como aquele rapaz que é epilético e a gente diz ele está endemoniado. Ou como qualquer outra das doenças. Jesus expulsou os espíritos, curou a todos os que estavam doentes e cumpriu aquilo que foi anunciado pelo profeta. Ele assumiu nossas fraquezas e carregou nossas dores. Então, a partir desse momento, nós começamos uma fase muito importante. Não basta curar a pessoa, tem que ensiná-la a não cair mais naquela doença. Então, o capítulo 8, a partir do versículo 18, começa com o segmento. Vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou que partissem para outra margem. Então, um doutor da lei se aproximou e lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus disse para ele: as raposas têm ninho, as raposas têm tocas e as aves têm ninhos. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse: siga-me e deixe que os mortos enterrem os mortos. Duas realidades diferentes. A primeira realidade daquele que veio até Jesus querendo ganhar alguma coisa. E ele já diz na hora: se você veio para ganhar alguma coisa, você se perdeu. Eu não tenho nada para te dar. Outro que vem, mas não quer deixar aquilo que estava lá para trás. Deixar que os mortos enterrem os seus mortos significa dizer: o que já passou, passou. Não continua remoendo, não continua revivendo o passado. E hoje, pela psicologia, nós sabemos que um dos grandes problemas para nós seres humanos é ficarmos remoendo o passado. O problema já aconteceu há 300 anos, mas nós continuamos vivendo aquele problema como se fosse hoje. É isso que causa as fobias, é isso que causa as crises, como por exemplo crise de pânico. Só isso? Não, não é só isso, lógico que não. Mas isso contribui muito. Tanto é que alguns dizem, 2 problemas sérios da nossa humanidade: vivermos no passado ou vivermos no futuro. As pessoas que vivem no passado se tornam depressivas. As pessoas que vivem no futuro se tornam ansiosas. E tem uma cura para isso? Tem. Viver no presente. E pronto. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. É a oração do ar. Viver o momento. O momento. Lá no livro do Eclesiastes já dizia isso. Há um tempo para tudo debaixo desta terra, debaixo desse sol. Viver aquele momento. É momento de chorar? Chore com gosto. É momento de sorrir? Sorria com gosto. É viver 100% o momento. Mas nós não somos treinados para viver 100% o momento, nós de cidade grande. Pode ver que as pessoas do interior, elas vivem o momento. É dia de trabalho, está numa das feiras,
Ela olha para o céu e fala assim: hoje não vou trabalhar não, hoje vai chover. E pronto. Nós olhamos e dizemos: hoje eu tenho que levar o guarda-chuva, a blusa, e mas não sei o que lá, porque eu sou obrigado a cumprir os horários. Então, de alguma forma, nós ficamos ansiosos. Acabamos de fazer um exame com uma biópsia, e o bendito do laboratório diz que só daqui a 5 dias. Já passaram por isso? 5 dias que não passam de jeito nenhum, que você é torturado o tempo inteiro, porque você não está vivendo o presente, você está vivendo um futuro que talvez nem exista, porque você nunca pensa do jeito legal. Não, vai dar, não, você vai pensar: meu Deus, e se der, e se, veja, aqui que está. Então, de alguma forma, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Eu vou dizer com outras palavras, que talvez essas sejam muito fortes para nós. Em São Lucas ele diz assim: quando entrardes numa casa, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali houver alguém de paz, a vossa paz irá sobre eles e permanecerá lá. Se não houver, a vossa paz vai sobre eles e retorna. Se fordes bem atendidos, fiquem ali, comam do que derem, bebam do que derem, viva ali. Mas se não for, alguém ainda lembra qual é a regra? Nem o pó você tem que levar. Bata o pó da sandália, que significa dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É o meu lema de vida, desde que fui ordenado padre. Examine tudo e só fique com o que é bom. Eu sei que nem sempre eu consigo fazer isso. De vez em quando eu levo o que não presta também, aí fico lá sofrendo porque levei o que não presta. Mas quando eu me recordo e deixo a graça acontecer, o que passou, passou. Não foi bom, mas já passou. Ah, foi bom, mas já passou, pronto. Vamos para novas experiências, para novas coisas. O mesmo Deus que me favoreceu antes, vai continuar me favorecendo depois. Então Jesus subiu numa barca, e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar houve uma violenta tempestade, a tal ponto que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Então os discípulos se aproximaram, o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E Jesus disse: mas vocês são medrosos, fracos na fé. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o lago, e houve grande calmaria. E as pessoas ficaram espantadas e diziam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então vamos lá. O mar na Sagrada Escritura é sempre o mundo em pecado, porque o mar ainda hoje tem uma coisa que é o caos. O mar é caótico. Não sei se vocês viram essa semana como ele mostrou a caoticidade dele. Em menos de 10 minutos, ele tomou toda a praia, subiu e foi até não sei para onde. E é assim que funciona. Não tem como controlá-lo. Eu estava vendo um videozinho de um salva-vida. E ele dizendo: está vendo aquela pessoa lá no meio? Ela não vai conseguir sair. Nós já apitamos, nós já fizemos tudo. Eu estou filmando porque o meu colega já está lá para salvar, porque ela não vai conseguir voltar. Por quê? Porque o mar de uma hora para outra muda o repuxo. E depois que muda o repuxo, você pode saber nadar, porque ele dizia: ó, pode ver, ele sabe nadar, mas ele não vai conseguir. O que significa dizer, em algum momento vai cansar, e quando cansar, vai morrer. Não vai acontecer isso, porque o guarda-vidas estava lá, o salva-vidas estava lá. Então, quando a gente fala do mar, pense bem nisso. É a coisa caótica, é aquilo que quer nos destruir.
E eu penso que quando a gente fala de vento, o vento mais forte que eu conheço e que destrói um monte de coisa é o vento da fofoca, o vento da fake news, o vento da meia-verdade. Esses ventos são terríveis. Quando eles começam a soprar, eles destroem tudo. A mentira não tem tanto poder. A meia-verdade é mais perigosa do que a mentira. Porque afinal de contas, a mentira a gente descobre. A meia-verdade não, porque ela se transvestiu. Então você não sabe onde terminou a verdade, onde começou a mentira, se é que começou a mentira, porque parece que tudo é verdade. Então o mar e o vento são essas forças terríveis, que muitas vezes querem fazer da nossa barca, pense na barca, o seu lugar seguro, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, o seu lugar seguro, o seu lugar. Vamos dizer uma coisa, é quando aquela pessoa que confiou de colocar a criança numa escola e depois descobre que a criança está sendo violentada ali, você confiou naquele lugar? Colocou numa igreja e percebe que houve uma violência ali, você confiou naquele lugar, as águas do mar te afogaram naquele momento, porque afinal de contas, nós não esperamos que no lugar seguro, alguma coisa possa acontecer, como por exemplo, a maioria das violências são domésticas, é alguém da família que está violentando. Como é que você vai desconfiar de um tio? Como é que você vai desconfiar de um primo, de um irmão, do próprio pai? Você não passa pela nossa cabeça, mas esses mares existem, e nesse momento, precisamos aprender com Jesus. Não dê ouvido aos mares, não dê ouvido aos ventos. Olha o que Jesus disse para o mar e para o vento, está no versículo 26, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Lá no Evangelho de Marcos, ele vai dizer: cala-te, aquieta-te. Veja, como assim cala-te? Você quer uma coisa para nos destruir mais do que palavras malditas? Aquilo que destrói o nosso dia, aquilo que é terrível. Quando alguém que devia nos dar uma palavra boa, nos joga lá embaixo, tem coisa pior do que isso? Quando alguém que deveria ser o suporte para nós, em vez de ser o suporte, se torna a rasteira. Então por isso, aprender com Jesus, e deixar que Ele acalme as tempestades que estão vindo na nossa vida. Porque se não deixarmos que Ele acalme as tempestades que estão vindo na nossa vida, nós poderemos nos afogar nelas. Por isso a gente cantava muito isso: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá, e vá. Jesus quer agir na minha vida. Eu sempre repito a mesma frase, quem sabe um dia eu aprendo ela. Eu sei que ela está lá no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, onde Jesus nos diz assim: eis que estou à tua porta e bato, se abrires eu entro e faremos refeição juntos. Ele está na nossa porta, Ele está aqui, mas Ele só vai poder agir na minha vida se eu permitir, se eu deixar. Esse é um poder grandioso e terrível que o ser humano tem, porque quase sempre quem mais está precisando é quem mais se fecha e não deixa a graça acontecer, porque se a graça acontecer, ela não tem mais do que reclamar. Então, em nome da reclamação, ela continua ali, esperando que, está vendo?
Todo mundo consegue, só eu que não consigo, todo mundo, e eu não. Veja, uma pessoa dessa não vai ser curada, porque se ela for curada, ela vai reclamar do quê? Não, parece piada, mas não é não, gente. Eu sei que não na vida de vocês, mas tirando a vida de vocês, outras pessoas são assim. Eu gostava de dar esse exemplo, depois eu parei. Eu dizia muito da senhorinha, boa dona de casa, um marido, 3 filhos homens, sempre cuidou dos 4, era uma maravilha, ninguém fazia nada, somente ela. Então, cuecas eram jogadas para qualquer lugar, pratos eram deixados em qualquer lugar, tudo uma visão do inferno. Até que um dia, ela caiu de cama. Estava doente, e doente de verdade mesmo. O marido fez comida naquele dia. Um dos filhos limpou os banheiros. O outro filho limpou a casa. O outro filho fez um monte de coisa. E por uma semana eles fizeram isso. Pergunto, ela ainda quer ser curada? Para voltar àquela vida dos infernos? Não, é melhor quando está doentinha. Aí você diz, mas ela já tomou todos os remédios, ela já fez tudo, por que ela não é curada? Porque ela tem algum ganho naquilo. Então, se você não está sendo curado de alguma coisa, descubra qual é o ganho que você tem. Já que eu contava historinhas antigamente, eu sempre contava a historinha que já contei para vocês aqui, da vaquinha. O rapaz vai na cidade do interior, encontra uma família pobre, muito, muito pobre mesmo, quase morrendo de fome. E ele descobre que eles só não morrem de fome porque eles têm uma vaquinha. Então eles tiram o leite da vaquinha, é a vaquinha que faz o esterco para eles colocarem, tudo era vaquinha. E esse rapaz era muito cristão, muito católico, e orou ao Senhor: Pai, eu te peço agora, Jesus, me dá alguma coisa que eu possa fazer por essa família. E veio a inspiração no coração dele: mate a vaquinha. E como é bom obedecer a Deus, certo dia ele estava no morrinho lá perto, viu que a vaquinha estava lá, deu uma ajuda, a vaquinha caiu do precipício, morreu, e ele vazou para a cidade grande. Alguns anos depois ele volta, e para a surpresa dele, a casinha pobre não existe mais, só tem um monte de entulho lá e tudo mais. Ele falou: pronto, acabei com a família, afinal de contas, tirei a única segurança que eles tinham. Mas ele viu ao longe uma mansão bonita e tudo mais, e ele vai lá, e quando chega lá, o que ele descobre? Que aquela família está morando na mansão. E ele se espanta, fala: como assim? Vocês eram tão pobres? Ele falou: pois é. Pouco tempo depois que você foi embora, aconteceu uma tragédia na nossa vida. A nossa vaquinha, ela morreu. Nós ficamos muito tristes, quase que a nossa vida acabou, e a gente não podia comer a carne dela, porque afinal de contas, era da família. Então lá no fundo da casa, a gente cavou um buraco lá para poder enterrá-la, e encontramos uma mina de ouro. Está vendo? Mate a sua vaquinha. Enquanto você não matar a sua vaquinha, não tem cura, não tem libertação, não tem Jesus que possa fazer alguma coisa. Não porque ele não tenha poder, porque você não dá chance de ele entrar na sua vida. Essa vaquinha nós chamamos de ganhos que nós temos. Quando algo não muda, é porque nós estamos ganhando com aquela perda. Que ganho! Vamos pegar um exemplo bem simples que antigamente acontecia, hoje não acontece mais. Mas uma criança que em casa não é valorizada, que ela é praticamente mais uma, e um dia ela está na sala de aula e ela faz uma bagunça. E quando faz uma bagunça, a professora chama essa criança pelo nome. Ela nunca tinha sido chamada pelo nome pela professora.
A partir de agora, quem vai ser o maior bagunceiro da escola? Porque cada vez que ele bagunça, ele é levado para a diretora já conhece ele, a inspetora já conhece ele, os outros professores já conhecem ele. Meu, o ganho que ele está tendo, vale a pena o sofrimento. Fica claro desse jeito? Ok. Então, de alguma forma, Jesus continua caminhando e nós chegamos agora num período bem complicado para muita gente. O danado do endemoniado de Gadara, que são endemoniados. Nós estamos no versículo 28 e vamos até o versículo 34. Gadara é uma cidade na Transjordânia, já que agora a gente fala disso, Cisjordânia, Transjordânia e tudo mais. Hoje ela fica na região do país Jordânia. Chegando ao outro lado, no território dos Gadarenos, 2 endemoniados saíram do túmulo e foram ao encontro de Jesus. Primeiro, a dica já está sendo dada para nós. Se eles estão em túmulos, é sinal de que eles não estão na dimensão da vida, eles estão na dimensão da morte. Morte tem a ver com destruição. Morte tem a ver com aquilo que não é legal. Eram tão violentos que ninguém podia passar por esse caminho. Veja, muitas vezes a morte e a destruição são muito grandes, nos assustam. Nós não sabemos o que fazer, porque onde tem morte e destruição, tem violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, tem violência. Eis que começaram a gritar: o que queres de nós, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Vamos lá. Se eles estão em tudo isso, então nós podemos dizer que eles nesse momento são trevas. Então vamos colocar o contrário de tudo isso. Jesus é luz. Contrário da violência, Jesus traz a paz. Pelo contrário da morte, Ele está trazendo vida. E em vez de destruição, Ele está trazendo construção. Construção do quê? De um mundo melhor, de uma pessoa melhor, de tudo isso. Então é lógico que, se eu sou das trevas, isso daqui não é bom para mim. Eu não entendi isso. É tão simples. Chegando em casa, apague todas as luzes e se acostume com a penumbra. Quando os olhos estiverem acostumados com a penumbra, acenda uma luz forte para você ver. Aquilo, em vez de nos ajudar, nos deixa cegos naquele momento. Porque afinal de contas, quando nós estamos acostumados com as trevas, a luz é terrível para nós. A certa distância deles estava pastando uma manada de porcos. Porcos, na linguagem bíblica, tem a ver com impureza. O porco é um animal impuro, ou se preferirem, é o animal impuro por excelência. Ainda hoje judeu não come carne de porco. Se os porcos estão ali, significa dizer, tem impureza ali. O que é essa impureza? É a morte, é a destruição, é a violência, são as trevas. Versículo 31. Os demônios suplicavam: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Gente, pelo amor de Deus. Se a gente for entender essa leitura como sendo literal, são demônios burros, né? Então o que a gente tem que entender é exatamente isso.
Este era o sonho das pessoas do local, que aqueles demônios pegassem a impureza deles e vazasse dali. Jesus disse: podem ir. Eles saíram e entraram nos porcos. Então veja, a maldade tem a ver com a impureza. Eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada lançou-se precipício abaixo em direção ao mar, e morreu nas águas. Opa! Acabamos de dizer que o mar é o mundo em pecado, que significa dizer, a impureza vai afundar no pecado. Porque entre Gadara e o mar, tem quase 20 quilômetros de distância. Porco não corre 20 quilômetros. Não tem, como uma manada de 2.000 porcos correndo 20 quilômetros e ninguém parou esses porcos. Primeiro, então, para a gente entender, eles se jogam no mar, que significa dizer que a impureza afunda no pecado, e ao afundar no pecado, morre. Morre fisicamente? Não. Como seria bom se todo pecado matasse fisicamente? Mata espiritualmente, mata o ser, mata a realidade da pessoa. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade contaram tudo o que tinha acontecido com os endemoniados. Então vamos lá. Tinha gente cuidando dos porcos. Vamos dizer com outras palavras, vai. Sempre tem alguém ganhando com a desgraça dos outros. E aqueles que ganham com a desgraça dos outros, não vão ficar felizes quando você ajudar aquelas pessoas a sair da desgraça. Porque se elas saírem da desgraça, eles perdem com isso. Eu acho que a gente pode trazer isso para o Brasil e ver por que certas coisas não são resolvidas no Brasil. Sabe-se qual é a solução, é uma solução execuível, que significa dizer, ela não é uma coisa assim, lá do outro mundo, mas não pode fazer nada. Por quê? Porque tem gente ganhando com isso. Sim, mas gente, é assim que funciona. Lembra que eu dizia ainda há pouco? A pessoa que não quer se curar porque ela tem alguns ganhos no sofrimento dela. Imagine que a pessoa não gosta de trabalhar. Não gosta mesmo. Trabalhar é uma coisa dos infernos. E aparece uma ferida na perna dela. E ela descobre que com aquela ferida, o povo dá esmola com gosto para ela. Lá em Santo André, eu não sei se ele ainda está, mas na Oliveira Lima, tinha um tiozinho que já estava ali há uns 30 anos com a mesma ferida. E ainda está lá? Meu Deus. Agora eu pergunto, ele vai querer se curar? Não. Porque trabalhar ele não tem coragem. Mendigar ele não tem vergonha, ele gosta. Então veja, é assim que funciona. Então pense na sua vida, se tem alguma coisa ruim acontecendo e você não está conseguindo sair dessa coisa ruim, é porque você está ganhando alguma coisa com essa coisa ruim. Você precisa perder esses ganhos. Então, de alguma forma, os que cuidavam dos porcos foram para a cidade. E o pessoal da cidade vai ficar pé da vida com Jesus. Deem uma olhada nisso. Eis que a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e suplicaram que ele se retirasse do território deles. O que significa dizer que não era só os cuidadores dos porcos que estavam ganhando. Eram todos eles que estavam. E se Jesus continua fazendo isso, como é que a gente vai ganhar? Eu me recordo, lá num passado muito remoto, quando começaram a fazer aquelas cisternas do Nordeste, e descobriram que um deputado ou senador, já não lembro mais o que ele era,
tinha construído mais de 100 cisternas lá na região, com um pequeno problema. Todas as cisternas foram construídas no terreno dele. E aí o pessoal foi conversar com ele e falou: não, mas eu sou bondoso, qualquer pessoa pode entrar no meu terreno para beber. Você acha que a bondosidade dele não vai ser em troca? Se ele não ganhar a próxima eleição, ele vai continuar com a porteira aberta? Agora veja, o dinheiro gasto com a cisterna não era o dinheiro dele. Se fosse, ele fizesse o que quisesse com o dinheiro dele. Era dinheiro público. E isso é um exemplo. Isso apareceu no Fantástico, apareceu em vários lugares. Eu já não lembro mais o nome dele, graças a Deus eu esqueci quem ele é. Mas é assim que funciona. Então são pessoas que ganham com isso. Como tem pessoas que ganham quando tem alguma invasão, quando tem alguma coisa. Alguém do meu bairro lá não ficou milionário, mas para o nosso padrão ele ficou rico. Porque quando tinha qualquer invasão, ele contratava 10 ou 15 bêbados, dava uma garrafa de pinga e R$ 50 para cada um, e cada um pegava um lote de terra. Depois ele vendia esses lotes, e na próxima invasão ele conseguia de novo, e na próxima ele conseguia de novo, e ele subiu bastante. Então eu estou dizendo que ninguém presta, que todo mundo faz, não, eu estou dizendo um caso específico. Uma pessoa dessa não vai querer que tenha uma urbanização de verdade. Uma pessoa dessa não vai querer que tenha um projeto de verdade, porque um projeto de verdade ele para de ganhar. Então, entramos no capítulo 9. O capítulo 9 vai começar com a cura de um paralítico. Quem é o paralítico? O paralítico é aquele que não está indo para onde deve ir. Pode ser que Jesus curou alguém que estava com problema de perna? Pode. Mas o sentido maior aqui não é um problema físico de perna, porque problema físico de perna a gente dá jeito. O problema é a pessoa que tem as pernas perfeitas, mas não está caminhando nos caminhos certos. Então vamos ver a história. Jesus entrou numa barca, atravessou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que levaram a ele um paralítico deitado na maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então veja, olha o interessante. Foi assim que eu comecei o curso de hoje. Antes de qualquer cura, Jesus devolve dignidade para a pessoa. E é a dignidade que vai levar a pessoa à cura ou não. Então teus pecados estão perdoados. Poxa vida, mas eu estou com problema nas pernas. Tá? Será que você não está com problema nas pernas porque os teus pecados ainda estão pesando muito nas tuas costas e por isso não está conseguindo caminhar? Alguns doutores da lei diziam: Jesus blasfema. E Jesus respondeu: por que vocês pensam coisas más nos vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os pecados estão perdoados, ou pega a tua cama e anda? Para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, então pega a tua cama e anda. Se esse homem aceitou a dignidade que Jesus ofereceu para ele, não tem mais sentido dele ser paralítico. Então ele pode mesmo tomar a cama dele e ir embora. Vamos pensar numa situação ruim? Você está num emprego, ou você está num relacionamento, ou em alguma coisa que está sendo terrível para você, que não está te levando para lugar nenhum, mas você está paralisado naquilo, sofrendo, vivendo de uma forma terrível, mas está paralisado. Então você é um paralítico naquele momento. Coragem. Os teus pecados estão perdoados. Significa dizer, você já fez a besteira, dá para consertar agora. Não dá para mudar a besteira lá de trás, mas dá para mudar agora.
E quantas pessoas eu conheço que tomaram outro rumo na vida e tão felizes, mas felizes mesmo. Talvez não ganham tanto quanto ganhavam, talvez não tenham todos os benesses, mas agora estão felizes. E outros, além de estar felizes, estão ganhando mais, estão fazendo mais, porque também tem isso. Às vezes você se prende numa oportunidade pequena e perde as oportunidades grandes. Fica claro que quando a gente reduz o milagre a uma curinha física, é muito pouco. A cura é maior do que isso. E esse tipo de cura, ainda hoje, é algo necessário para todos nós. Porque todos nós temos momentos de paralisia. Todos nós temos momentos em que a gente sabe que aquilo já não serve mais para nós, mas a gente está tão acostumado. É a palavra dita muito pelo Carlos Massa. Está ruim, mas está bom. Não, se está ruim, está ruim. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, as multidões ficaram com medo e glorificavam a Deus por ter dado às pessoas tão grande autoridade. Veja, não é por ter dado a Jesus, por ter dado às pessoas. Não é uma autoridade que só Jesus tem, é uma autoridade que qualquer cristão tem. Todos nós temos esse mesmo poder de Jesus, de curar o leproso, de curar o endemoniado, de curar o paralítico. Mas o que a gente quer é fazer coisas, já não está mais escrito aqui, extraordinárias. A gente quer pegar alguém que a perna nem se desenvolveu e dizer, em nome de Jesus, eu digo agora, você vai poder andar. Não funciona assim, gente. A não ser que você contratou a pessoa antes. Tem na internet essas curas fajutas. O cara foi contratado, ele chega com as mãozinhas aqui assim. Aí o pastor diz para ele, olha para trás. Ele, olha para trás. Aí ele glorifica a igreja, ele já está olhando para trás. Agora se ajoelha, ele faz, não posso. Aí ele se ajoelha, aí ele já abraça, tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, ele ganhou R$100 para fazer aquilo. É possível que alguém que estava todo entrevado possa voltar a andar? Até é, mas não é de uma hora para outra. Se você está há muito tempo sem andar, seus músculos estão tão atrofiados. Gente, se alguém já ficou algum tempo sem se movimentar em alguma coisa, sabe muito bem como é isso. Você não volta de uma vez, já vai pulando, tudo mais. Eu gosto de um milagre que acontece numa dessas igrejas de televisão. Eles trouxeram a mulher cega de nascença. Veja, cega de nascença, porque se Jesus curou um cego de nascença, o pastor também vai curar. E o pastor disse, hoje, essa nossa irmã vai ser curada. Fez lá os balacobaco. E ela disse, agora estou enxergando. Ele falou, e para provar que ela está enxergando, qual é a cor da minha roupa? Ela falou, vermelho. Alguém que foi cego de nascença, não sabe o que é vermelho, verde, azul, porque isso não existe. O que existe é, eu aprendi que isso daqui é azul. Se alguém não tivesse dito para mim que isso daqui era azul, eu não saberia que isso daqui era azul. Mas ela já sabia. Agora, o milagre foi esse. Ela já veio sabendo até as cores. E o pessoal daquela igreja nem percebeu isso. Todo mundo glorificou a Deus e tudo mais. Veja, é aqui que está. Agora estão denunciando o pobre do R.R. Soares, porque ele já curou o mesmo homem 17 vezes em um mês. E é sempre o mesmo homem. E tem uma tiazinha também, que ele já curou umas 15 vezes também. Agora veja, por mais que eu não conheça você, mas você falou no microfone, sua voz eu gravei. Na segunda vez, a voz é a mesma. Na terceira, a voz é a mesma. Na 17ª, e eu não reconheço ainda que a sua voz é a mesma. Pode ser que seja um tiozinho que gosta de aparecer na televisão, e por isso todas as vezes ele se levanta. Mas gente, tá demais.
É esse tipo de coisa. Então, as curas são possíveis sim. Milagres acontecem sim. Mas todo milagre na Bíblia é em vista do bem. Não é para show, não é para... Não, é para o bem. Então, no capítulo 9, Jesus decide chamar mais um para ser discípulo seu. Ele está passando e encontra um cobrador de impostos. A gente sabe que o nome desse cobrador de impostos é Mateus. E Jesus diz para ele: siga-me. E ele larga tudo e vai. O que é que nós estamos dizendo aqui? Que só tem um jeito para seguir Jesus: se eu deixo tudo para trás. Agora, deixar tudo para trás não significa dizer que ele deixou o emprego dele, ou deixou tudo mais, porque você tem que continuar sobrevivendo, pelo amor de Deus. Mas significa dizer que ele deixou os mortos enterrarem os seus mortos. Eu não sei se ele vai continuar trabalhando como cobrador de impostos. Talvez continue, porque se é o único emprego que ele tem mulher e filhos em casa para cuidar, o que significa dizer, não, agora vou largar tudo. Sim, largar tudo aqui significa dizer, tudo aquilo que está atrapalhando, eu não vou mais viver. Tanto é que, quando perguntaram para o João Batista o que é que devia fazer, o João Batista disse: se você roubava, não roube mais. Se você extorquia, pare de extorquir. Se você mentia, pare de mentir. Ele não diz, deixe a sua profissão, deixe isso. Então veja, tem que deixar tudo. Mas deixar tudo significa deixar tudo aquilo que não ajuda, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é ruim. E aí Jesus foi comer na casa dele. Lá no versículo 10 diz que muitos cobradores de impostos e pecadores vieram para ver o Mateus, para ver Jesus. Afinal de contas, se é um homem bom, que não discrimina a gente, olha como tudo já muda. É um homem bom que não discrimina a gente. Não é que nós prestamos, nós não prestamos. E todo mundo nos olha como alguém que não presta. E vem alguém e vê alguma coisa boa em nós. Então eles vieram. Mas não vieram só eles, porque tem um grupo que adora ir para todo lugar. Os benditos dos fariseus. E quando eles vêm, não é porque eles querem aprender alguma coisa, é para ver se Jesus diz alguma coisa, ou faz alguma coisa que possa ser punido. Num lugar bem distante, há muito tempo, 2 semanas, alguém foi numa missa, e resolveu denunciar, porque naquela igreja, as pessoas recebem o corpo de Cristo, e colocam no sangue de Cristo para comungar. E de acordo com a lei é proibido, porque a lei não sei mais o que. É assim que funciona. Mas nessa igreja que essa pessoa foi, o padre já está lá há mais de 2 anos. E sempre foi assim nesses 2 anos. E só agora que essa pessoa veio perceber, o que significa dizer, não é nem alguém que vem sempre, veio apenas uma vez. E pode ser que, se ela quiser, ela vá adiante e consiga brecar tudo isso, porque em nome de não sei o que, é assim que funciona. Esses são os fariseus. Eles não entram e não deixam os outros entrarem. Eles põem fardos pesados, mas nem com um dedo eles movimentam isso. Coitado do padre daquela paróquia, eu tenho dó dele, mas tudo bem. Então os fariseus perguntaram a Jesus: por que é que você come com esses pecadores? Por que é que você come com esses cobradores de impostos? E Jesus responde
Quem precisa de médicos são os doentes. Aprendam. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Porque aqueles que se sentem justos não passam pelo processo de mudança, porque já se sentem justos. Aqueles que se sentem bons não vão mudar de vida, porque já se sentem bons. Então é esse tipo de coisa. Não tem coisa pior do que aquela pessoa que já se sente mais santa do que o próprio santo. Porque esse tipo de pessoa, mesmo que ela consiga viver aquilo que ela está se propondo, não necessariamente ela precisa ser uma pessoa, mas ela consegue. Talvez os outros não consigam, mas ela se torna, para quem conhece a filosofia grega, a cama de Procusto. Conhecemos a cama de Procusto? Procusto, na mitologia grega, é alguém que era perfeito. E era tão perfeito que ele manda fazer uma cama do seu tamanho específico. E a partir daquele momento, todas as pessoas têm que deitar naquela cama. Os que são menores têm que ser esticados para chegar até o tamanho do Procusto. E aqueles que são maiores, a gente corta um pedaço que é para ficar. Veja, o que é que está sendo dito? Aquela pessoa se tornou a medida de todas as coisas. Só são bons aqueles que pensam como eu. Só são bons aqueles que agem como eu. São bons aqueles que vivem como eu. Não. Não. Se eu estou vivendo mesmo essa bondade, Deus seja louvado. Talvez outras pessoas consigam viver como eu, e talvez não. Porque a santidade não é minha. A santidade é de Deus. E se a santidade de Deus está em mim, Deus seja louvado. Significa dizer que eu encontrei o meu caminho. Mas talvez esse caminho seja tão meu, que só eu consigo caminhar daquele jeito. Por isso que a gente se reúne em igreja, para tentar ver se os nossos caminhos pelo menos encontram alguma coisa para caminhar juntos. Mas se é assim, não vale o meu, vale o nosso. Mas esse grupo sempre existiu, e por isso eles vão discutir uma coisa muito interessante agora. O judeu costumava jejuar 2 dias por semana, nas terças e nas quintas. Por isso que o católico, para ser diferente do judeu, colocou nas quartas e nas sextas. Para não ser a mesma coisa. Eles que fazem na terça e quinta, o certo é quarta e sexta. Gente, então o que começa a acontecer? Esse grupo que fazia o jejum, acreditava que a santidade estava neste fazer o jejum, e aqueles que não faziam, não eram santos. Por isso eles vêm reclamar: como assim nós estamos jejuando e vocês não estão? Eu estou no versículo 14 até o versículo 17. Os discípulos de João se aproximaram de Jesus dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos tanto, e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: por acaso os amigos do noivo podem jejuar quando o noivo está presente? Então o jejum, ele tem um sentido específico. Nós já aprendemos isso lá no capítulo 6. Eu posso, eu tenho, e eu me privo por causa de alguém que não pode e não tem. Isso é o jejum. Porque senão é simplesmente regime. Eu posso, eu tenho, vou ficar sem comer hoje, mas amanhã eu como de novo, está tudo resolvido. Isso não é jejum. O jejum agradável a Deus é aquele que serve para o outro. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Então o sacrifício que é agradável a Deus é aquele sacrifício que serve para o outro. Porque se não servir para o outro, não serve para nada. Então Jesus vai dizer: como é que eles podem jejuar se estão comigo? Mas quando eu não estiver mais com eles, ali eles vão jejuar. E aí Jesus diz:
Ninguém remenda a roupa velha com um pano novo. Ou você muda totalmente, ou não mude. Maquiagem não muda. Fingir que mudou resolve por algum tempo, mas não serve. O nosso tempo precisa ouvir isso milhões de vezes. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque o vinho novo ainda está fermentando, e se ele está fermentando, ele vai estourar aqueles odres. Vinho novo em odres novos, porque se os odres são novos, eles também estão laceando. Era feito de couro na época, mas se a gente pensar de madeira, é a mesma coisa. Madeira nova, ela se molda. Madeira velha, ela não se molda mais. Mudar é preciso, mas se vai mudar, mude de verdade. Não dá para mudar pela metade. Quando eu digo não dá, significa dizer, se você fizer isso, a mudança não vai ser verdadeira. Porque dá para fazer isso sim, mas a mudança não é verdadeira. Ao mudar, mude totalmente. Totalmente. Por isso, de novo, João Batista, se você roubava, não roube mais. Não é se você roubava, agora diminui o tanto que você rouba. Se você matava, não mate mais. Se você extorquia, não extorca mais. Se você... Então veja, sempre é parar, é mudar. E eu disse ainda há pouco e vou repetir. Se você está numa situação que não está gerando vida, mude de vida ou vai se perder. Já diz a música sábia. Não é da vontade de Deus que você continue sofrendo. Agora é lógico, não é porque, eu estou com uma dificuldadezinha, já não quero mais. Isso é burrice também. Dificuldades, todos nós vamos ter. Momentos difíceis, é quando a coisa já se tornou insuportável. Na primeira briga já vou separar, porque afinal de contas o padre disse que se eu não estou indo bem, não, isso é burrice. Agora você já tentou tudo que estava ao seu alcance, já tentou tudo que era possível, e nada mudou, muda de vida, muda de vida. Ele vai curar então a mulher que está com hemorragia e a filha de um chefe. Nós vamos começar a próxima semana exatamente com isso. Porque a mulher está com hemorragia há 12 anos e a menina tem 12 anos. Então talvez isso vai dizer alguma coisa para nós. Podemos semana que vem ou já é feriado de novo? Feriado é na quarta e na quinta vocês vão existir? Então, quinta-feira que vem a gente está de volta. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na fé, povo santo.